Amém? Como os irmãos já sabem, o culto é presencial, mas a gente transmite também. Sempre que acontece algum probleminha técnico, a gente tem que esperar um pouquinho. Amém? Obrigado. Amém? Tá ok? Falando só com o João que o negócio aqui vai quebrar. Ele está torto aqui. Eu quero convidá-los nessa noite, meus amados irmãos, a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Eu quero ler o capítulo 4 e 5 com os irmãos nessa noite. Eu peço a Deus que me dê muita graça para mim toda vez que a gente abre um livro, o livro de Apocalipse, para estudar, para meditar e especialmente para pregar. Pelo menos para mim é um desafio assim que para mim parece estar muito acima da capacidade de poder falar. E aí só a graça de Deus, né? Mas a gente tem a responsabilidade de fazer isso, então vamos confiar que o Senhor é um Deus que nos dá a sua palavra. Amém? Apocalipse capítulo de número 4 e 5. Amém? Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes, derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele, diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o teu nome, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus, e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Tem misericórdia da nossa vida nessa noite. Temos pensado a cada domingo aqui, no domingo à noite, sobre adoração. E nós queremos muito que o Senhor restaure a nossa vida, restaure a adoração do teu povo no meio da tua igreja. E para isso eu creio que o Senhor tem nos dado a tua palavra, para que nós possamos perceber essa necessidade para a sua glória. Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe quanto há dificuldade para nós, pregadores, mestres da tua palavra, em comunicar a mensagem desse livro. Eu te peço graça nessa noite, te peço unção do teu Espírito Santo, capacitação do Senhor, porque eu não quero de forma nenhuma deturpar a tua palavra nessa noite. Ao contrário, quero dar à igreja do Senhor o conhecimento da tua palavra, aquilo que é teu para a tua glória. Então abençoa-me e capacita-me para a tua glória, transmitir a palavra do Senhor, e somente a palavra do Senhor para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, eu te suplico que fale ao nosso coração, nesta noite, pela ação do teu Espírito Santo, e para a tua glória. Tem misericórdia da tua igreja, reunida aqui, e também pelo YouTube nessa noite, para adorar o Senhor, para engrandecer o teu nome, para receber a tua palavra. Fala ao nosso coração, nós precisamos do Senhor. Por isso suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero começar nessa noite dizendo uma coisa muito importante, e que nós aprendemos aqui, nesse capítulo 1, no capítulo 4. Aqui no capítulo 4 nós aprendemos onde está a sala de comando do universo. Onde está o lugar de onde partem todas as decisões sobre a face dessa terra e em todo o universo. Todas as decisões partem desse lugar, e esse lugar é o trono de Deus, lugar da sua soberania, lugar da sua autoridade, lugar da sua honra.
lugar da sua glória. Apocalipse é escrito como um alento, como um consolo para a vida dos irmãos que naquele momento em que recebem esse livro estão sofrendo. A igreja está sendo perseguida. A igreja, muitos dos irmãos estão sendo mortos por causa da sua fé em Cristo Jesus. Muitos irmãos estão sofrendo, passando por uma situação de muita adversidade, não diferente da situação que enfrentamos nesses dias que nós estamos vivendo, de notícias trágicas, de um desestímulo à vida cristã, um desestímulo a viver a vida cristã com gente para a glória de Deus, olhando muito mais para as circunstâncias do que olhando para o lugar onde tem aquele que se assenta no trono e governa todas as coisas para a sua glória. Perdemos a visão de Deus, perdemos os olhos que se voltam para aquele que está assentado no trono e que governa a história, e que tem nas suas mãos o controle absoluto de todas as coisas, e que não saiu deste lugar, ele está assentado neste lugar, ele governa neste lugar. Só que sentados nessa cadeira aqui nessa noite, e nesse corpo humano, nós jamais conseguiremos enxergar isso, jamais conseguiremos ver isso. E o mesmo João não poderia ver, porque no capítulo 1 diz que depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também uma voz, como de trombeta ao falar comigo. Essa voz poderosa, essa voz gloriosa, não é uma voz que se manifesta num falar simples e manso, mas é uma voz de trombeta. Vocês já viram uma trombeta, dá um acordezinho simples, manso e suave? É uma voz como de trombeta, há uma entonação potente, há uma forte entonação, e essa voz diz para João assim: sobe para aqui. Sabe por quê? Eu lembro aqui do que o apóstolo Paulo disse: uma vez que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá de cima, porque vocês morreram, e a vida que vocês têm agora está oculta com Cristo em Deus. Mas para vocês entenderem essa vida, e a vida ao seu redor, você precisa subir. Você precisa buscar as coisas que são de cima. Você precisa lançar o seu olhar para a eternidade, o seu olhar para a glória, o seu olhar para os céus. João não poderia compreender as coisas que a ele foram dadas conhecer e compreender, se ele ficasse onde ele estava, a subir. Só que nessa carne ninguém sobe. Veja bem, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Sabe o que acontece? Por isso que eu disse que aqui está o lugar de comando do universo todo, porque aquele que se assenta no trono diz para ele: sobe para aqui e eu te mostrarei o que vai acontecer. O que significa que o controle da história está nas mãos do Senhor. O que significa que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor não saíram do controle de Deus, pelo contrário, Ele está no meio de tudo. Ele está controlando todas as coisas. Nenhuma vida se perde sem o controle de Deus, porque o cordeiro que foi morto tem as chaves da morte e do inferno na mão. E como bem Deus disse a Moisés, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E se Ele não quiser ter misericórdia, Ele não tem misericórdia. Ele é Deus soberano. Perdemos a visão da sua soberania. A igreja nesses dias perdeu essa visão, porque ela está tão encantada com a visão que ela tem do mundo, que ela não quer mais uma visão de Deus, assentado no trono e governando a história. Os irmãos estão entendendo? Porque nos assentamos talvez na nossa comodidade, na nossa condição financeira, ou no nosso trabalho, ou em alguma coisa que almejamos para a vida, perdemos a visão do trono da glória de Deus. Mas nesse momento difícil, tem um punhado de gente questionando uma série de coisas. Sabe por quê? Porque não tem mais essa visão de Deus. Quantas pessoas agora questionando a fé? Ah, mas eu sou crente há tantos anos. Mas eu servi a Deus. Tem gente que serviu a Deus tanto tempo e está morrendo. Perdeu-se a visão de que Deus governa, de que Deus controla a história. Que Ele continua, como lá em Isaías, no capítulo número 6, aqui em Apocalipse, no capítulo 4, assentado no alto e sublime trono. Aleluia.
Perdemos essa visão. E aí, como eu disse, sentados aqui nessa noite, nesse corpo, jamais poderíamos ver o que João viu. E nem ele também poderia. E o texto diz que ele se achou em espírito. E o que eu gostaria nessa noite, meus amados irmãos, é que através de João, nós subíssemos para o céu nessa noite para ver o que acontece lá. Preste atenção no que eu estou dizendo para você nessa noite. Você às vezes está com a cabeça tão enfiada nessa terra, que perdeu a visão de Deus, perdeu a visão do culto, perdeu a visão da adoração. E se você perde essa visão, você perde o encantamento. Mas pode ter certeza, você perdeu o encantamento por Deus, não está encantado por outras coisas. Porque você foi criado por Deus para adorar. Ou você adora a Deus, ou você adora a criatura ou a criação. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Ou você adora a Deus, ou você adora a criatura ou a criação, ou as coisas em volta da criação. Mas o homem foi criado por Deus para adorar, e ele não sabe fazer outra coisa a não ser adorar. Se você não só coloca o seu coração em Deus, está colocando ele em alguma outra coisa. Se você não adora a Deus, está adorando qualquer outra coisa. Mas o grande ídolo do homem é ele mesmo. Quando o homem projeta adoração em coisas, ou na natureza, alguma coisa, na verdade ele está projetando a si mesmo naquelas coisas. Porque ele adora ele mesmo. O grande desejo do homem é de realizar tudo o que ele quer, tudo que é dele. Aqui, João se acha em espírito, significa que ele já não está mais numa condição corpórea, de corpo, ele está em espírito. É como se ele tivesse sido arrebatado. Então eu me achei em espírito. E quando ele se acha em espírito, como eu disse para vocês, gostaria de convidar os irmãos, através da vida de João, para nós darmos um passeio no céu nessa noite, para ver o que acontece lá. Para ver qual é o tipo de coisa que ele vê lá, que adoração que ele contempla lá. Amém? Então veja bem, eu vou tentar olhar para isso aqui hoje, eu vou tentar mesmo. Veja bem, por que ele sobe em espírito? É porque ninguém jamais viu Deus em carne. Embora você vai ver algumas manifestações de Deus, até mesmo Moisés rogou a Deus que mostrasse a ele a sua glória. Falou, vou passar de costas, você vai ver toda a minha bondade e misericórdia. Você não vai me ver face a face, porque homem nenhum me viu face a face e continuou vivo. Por exemplo, quando a gente vê Jacó dizer, eu vi Deus face a face e continuei vivo. Nós sabemos que aquela era uma teofania, não era Deus de fato. Porque se fosse Deus de fato, ele teria morrido. A palavra diz que ninguém jamais viu a Deus. E é interessante que mesmo João subindo ao céu, ele tem uma descrição de Deus, de uma coisa com a qual ele se parece. Presta atenção nisso. E aí ele diz assim, eis imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Trono é lugar de autoridade. Trono é um lugar de honra. E trono é um lugar de julgamento. Aquele que se assenta no trono é aquele que tem o poder de julgar. Então, quando João olha, ele vê um trono, e no trono ele vê alguém sentado. E aquele que ele vê sentado aqui é o Deus Pai, primeira pessoa da Trindade. Só para simplificar para os irmãos. Ele vê o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentro dessa visão que ele vai ter, ele vai ver o Espírito de Deus representado em 7 Espíritos de Deus. O Cordeiro vai aparecer no capítulo 5. Mas veja bem, lance os seus olhos para o Senhor nesse momento. O que acontece? Presta atenção numa coisa. A palavra trono aparece em todo o Novo Testamento por 67 vezes. 47 vezes, só no livro do Apocalipse. Só nesse capítulo 4, ela aparece 12 vezes. Para vocês terem uma ideia da importância da centralidade do trono e daquele que se assenta no trono. Então, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado no trono é semelhante no seu aspecto. Como que ele é? Primeiro, ele diz que é como a pedra de jaspe. Para nós seria mais ou menos o diamante, uma pedra translúcida, de muito valor. E a outra é o sardônio, que é uma pedra também translúcida, mas vermelha.
que acontece é que a pedra primeira dá uma ideia da santidade de Deus e o vermelho do juízo de Deus, o que combina bem com Deus, que é tanto santo quanto justo, certo? Então veja bem, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O que eu acho interessante de olhar para esse arco-íris aqui, é que quando o arco-íris foi colocado, e João, ele tem uma ideia, ele vê um arco-íris, só que diferente da aliança de Deus com Noé, que Deus disse, e quando nós vimos ele aparecer, nós só vimos a metade dele, não é verdade? Ninguém vê o arco-íris completo. O que João vê em torno do trono, ele é completo, porque ele vê ao redor do trono. Ele não vê o arco-íris como nós vemos, ele vê um arco-íris aqui completo, ou seja, uma aliança, se a aliança de Deus lá foi benéfica, foi abençoadora, e livrou a terra de ser consumida novamente por um dilúvio, aqui, através de olhar e enxergar esse trono, ele vê a redenção plena daqueles que o conhecem plenamente, glória a Deus. Veja bem, e ao redor do trono há também, veja bem, 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Preste atenção numa coisa, esses 24 anciãos aqui, os teólogos, na sua maioria, compreendem que eles são uma representação da totalidade da igreja. Alguns interpretam dizendo que como a igreja é um reino de sacerdotes, e os turnos dos sacerdotes eram 24 turnos, diz respeito a isso. Mas alguém, e os outros estudiosos entendem que, na verdade, são as 12 tribos de Israel, que representavam a totalidade do povo, e acaba que os levitas vinham para dentro desse grupo, porque eles eram do Senhor, e a herança deles era o Senhor, e os 12 apóstolos, que são os instrumentos para plantar a igreja na sua totalidade. Eles são o fundamento da igreja, então a igreja vem deles. Essas são algumas interpretações que alguns estudiosos eles conseguem entender. A verdade é que o que nós podemos nos ater é que esses seres aqui, apresentados diante de João, eles representam de fato a totalidade da igreja remida, dos remidos do Senhor. Há uma representação no culto que acontece no céu, que está acontecendo de forma constante, da igreja e dos remidos. Daqui a pouco vocês vão ver o que eles apresentam lá no capítulo 5. Então, o que acontece? Veja bem, e como eles estão assentados nesses tronos, o que significa que eles reinam e julgarão com aquele que se assenta no trono, porque eles também estão em tronos. E se nós olharmos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz, olha, vocês vão julgar anjos, não são capazes de julgar as causas que existem no meio de vocês aí? O que significa que a igreja realmente estará numa posição de julgamento um dia. Outro dia eu vi um pregador aí dizer que naquela hora Jesus vai escorrer uma lágrima do olho de Jesus, vai acontecer isso não. Aquilo que ele falou lá, olha que é um cara historiador, um cara que quando fala de história, especialmente do livro do Apocalipse, é muito bom. Mas ele disse que naquela hora Jesus vai escorrer, eu não acho absurdo nenhum dizer que vai escorrer uma lágrima do olho de Jesus, não vai não. Essa lágrima escorreu quando ele entrou em Jerusalém. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha debaixo das asas dos seus pintinhos, eu quis te ajuntar, Jerusalém. Mas quando ele vier agora, ele não vem mais para derramar nenhuma lágrima, ele vem para exercer juízo. Não vai ter lágrima mais não, pelo contrário, toda lágrima que houver, ele enxugará dos nossos olhos. Isso não vai acontecer. Então preste atenção. A posição que eles estão sentados, porque eles reinam, a igreja reina com Cristo, reina com Deus. E veja bem, essa igreja é uma igreja pura, imaculada, porque eles estão vestidos de branco, para mostrar a sua pureza, a maneira de existir da igreja como ela deve ser, e em cujas cabeças estão coroas de ouro. Como Paulo bem disse, em Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores.
Paulo diz o seguinte: completei a carreira, combati o bom combate, a coroa da vida me está preparada. Eu estou indo para me apossar dela. Está tudo escrito na Bíblia, preste atenção, meus amados irmãos. Eles têm coroas de ouro na cabeça, como um dia nós teremos também, para colocá-las diante do Cordeiro, para apresentá-las diante dele. Esse para mim é um sentido bíblico de galardão. Você não recebe galardão para achar que você tem alguma posse para a vida futura, mas você recebe galardão para, no dia que você estiver diante do Cordeiro, você depositar diante dele e dizer: tu és digno, só tu és digno. Estão entendendo? E aí, a palavra do Senhor no capítulo número 5 diz que, no versículo de número 5, melhor dizendo, diz que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Irmãos, quando você vê relâmpago e quando você vê trovões, você imagina que vai vir o quê? Uma tempestade, não é verdade? O que significa que isso aqui denota o juízo de Deus que virá. E virá também como fogo, porque ardem 7 tochas de fogo, que são, como ele está dizendo aqui, os 7 Espíritos de Deus, uma representação do Espírito de Deus, que está diante do trono também. E aí, diz no versículo 6, preste atenção no seu passeio no céu: adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Eu já vi muita gente ficar imaginando ver esse mar de vidro. Aqui é uma linguagem simbólica, para mostrar para nós a santidade de Deus, a pureza de Deus, contrastada nesse mundo com o rio, com o lamaçal de pecado, que nós encontramos em todos os cantos que a gente vai, em todas as áreas que a gente milita nessa vida, nós encontramos um lamaçal sujo, purulento de pecado, mas diante do trono de Deus, há um mar como que de vidro, como que de cristal, de pureza, cristalino, de santidade, porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma, porque Deus é santo, 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 santo. E aí, também, no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Aí a palavra do Senhor vai dizer que o primeiro tem o seu aspecto semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o segundo o rosto como de homem, e o terceiro como a águia em pleno voo. Alguns estudiosos, para entender isso aqui, pensaram que esse texto se referia aos 4 evangelhos, entendendo que o leão é Jesus apresentado em Mateus como rei, o novilho é Jesus apresentado em Marcos como servo, o rosto de homem é Jesus apresentado como homem perfeito em Lucas, e a águia em pleno voo seria Jesus que vem do céu e volta para o céu depois. Eu particularmente, olhando para as interpretações, acabei entendendo que, na verdade, o contraste aqui é um pouco diferente. É muito mais para mostrar para nós a questão do governo, da força que o Senhor tem e que é exercida sobre todas as coisas. Então, o leão, o novilho, a semelhança do homem, na verdade, são forças. O leão, o mais forte, soberano dos animais selvagens, o boi, os animais domésticos, no serviço que ele presta. Inclusive em Provérbios 14, verso número 3, se não me engano, diz que sem a força do boi, os celeiros ficam vazios, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Então, um destaque no meio dos animais domésticos, a águia, com a sua capacidade e força, rainha de todas as aves, e o homem, aquele que foi dado por Deus para controlar toda a criação. Ele foi dado com o governo, o controle sobre toda a criação. Bem verdade que em partes foi perdido, mas é muito mais, eu entendo, nesse sentido. Agora, o fato é que os 4 seres viventes, para mostrar para nós, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, eles estão cheios de olhos, ao redor e por dentro.
refletindo toda a sabedoria de Deus, todo o conhecimento de Deus, eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando o que esses seres viventes, eles declaram diante de Deus: Santo, Santo, Santo. Veja que a linguagem aqui é para a gente entender. No céu tem dia, no céu tem noite, mas é numa linguagem para nós entendermos. Nem de dia, nem de noite eles têm descanso, mas constantemente, tudo que foi criado por Deus, toda a criação de Deus, diz para ele: Santo, Santo, Santo. Lembra do Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o que eles dizem? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas Ele é todo-poderoso e Ele é eterno, porque é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é aquele que existe atemporalmente, é aquele que controla o tempo que Ele criou, e é aquele que determina o tempo que será, que é, que era e que há de vir. Vocês estão entendendo? Ele existe eternamente, Ele controla o tempo que Ele criou, e tem domínio e controle sobre o tempo que virá, que está absolutamente nas suas mãos. E aí, veja o ambiente de adoração e de louvor do céu. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, aquele que é eterno, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. O que a igreja faz nesse momento? A igreja na sua totalidade, a igreja dos remidos, nessa participação que ela tem no culto que acontece no céu, o que acontece? Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. De que maneira? Prostrados diante dele, e depositarão as suas coroas diante do trono. E o que eles dirão? Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Preste atenção no que está escrito nesse texto, para você nunca mais lê-lo de uma forma despropositada, de uma forma infantil e sem comprometimento com a sua mensagem. Veja que esses seres angelicais, aqueles que representam a criação de Deus, o que está representado aqui nesse capítulo 4, acima de tudo, é a criação de Deus, é tudo que Deus criou, tudo aquilo que foi feito por Ele. Aqui, a criação de Deus diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas Tu criaste. Será que alguém que está aqui nessa noite, ou que está acompanhando pelo YouTube, já não crê mais que somos criados por Deus? Já não crê mais que fomos criados para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor? Se você perdeu de vista que você é obra das mãos do Senhor, como diz o Salmo de número 139, de modo assombrosamente espantoso, Tu me criaste, Tu me conheceste, substância ainda informe, todos os meus dias estavam contados diante da sua presença, porque Tu és Deus, Tu és o Criador. Estão entendendo? Então eles vão dizer: Senhor e Deus nosso, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Você só existe porque Deus quis que você existisse um dia. Esse mundo só existe porque Deus quis que ele existisse um dia. Esse universo todo, na sua vastidão, e que nós não sabemos ainda o seu tamanho, existe porque um dia Deus quis que ele existisse. Os animais existem porque um dia Deus quis criá-los e quis que eles existissem. Essa natureza existe porque um dia Deus quis que ela fosse criada e que ela existisse. Todas as coisas foram criadas por causa da sua vontade, e por causa da sua vontade vieram a existir. Deus
é o Criador de todas as coisas. E aqui ele recebe no capítulo de número 4 o louvor da sua criação e pela sua criação. Agora, quando passamos para o capítulo 5, o que nós vamos aprender? Que Deus não é somente o Criador. Nós não somos deístas. Nós não cremos que Deus criou o universo e abandonou ele à própria sorte. Nós não cremos num existencialismo ateu que crê que Deus que crê que esse mundo existe, que ele vem do nada, que ele vem do aleatório e que a vida não tem propósito nem significado. Cada um acha o seu propósito na vida, cada um acha o seu significado na vida, cada um acha o seu caminho na vida. Esse é o existencialismo ateu. Não. Preste atenção no capítulo 5 para você entender uma coisa. Tem alguém que está no controle da história. Tem alguém que tem o governo de todas as coisas. Por quê? Porque a história, preste atenção no que eu vou dizer para você, foi escrita por Ele. Verso de número 1 do capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Sabe por que esse livro está escrito por dentro e por fora? Porque a história começa com Deus, ela é governada por Deus, ela é conduzida por Deus e ela terá o desfecho de Deus. Vocês estão entendendo? E esse livro já está todo escrito. Antigamente, quando as pessoas diziam a respeito do livro da vida, né? Aí a pessoa disse que aceitava Jesus e aí, faça uma oração comigo. Pai, escreve o nome dele no livro da vida. O livro da vida já está escrito. Não tem como colocar e nem apagar. A história já está escrita. O livro está escrito por dentro e por fora. A história está toda ela escrita. E está bem conduzida. Está na mão de Deus. Mas Ele, Deus, resolve que não é Ele quem conduzirá. Mas é preciso que alguém conduza. É o que nós encontramos aqui, quando olhamos para cá. No primeiro versículo vimos que a história está nas mãos de Deus. O livro está escrito por dentro e por fora. E aí, quando nós vimos isso, percebemos também que a história não é uma história cíclica, né? Fatos que vão acontecendo e acontece de novo, acontece de novo, acontece de novo. Não. Ela tem um começo, ela tem um meio, ela terá um fim. O Senhor governa todas as coisas. E aí, o que acontece? Nesse momento, se levanta um anjo forte, que proclamava em grande voz. Todo mundo podia ouvir bem, porque ele proclamava em grande voz. Você imagina uma grande voz aqui. Imagina um anjo proclamando em grande voz. Que tal proclamação é essa? Aí o que acontece? O que ele diz? Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Porque aquele que for achado digno de abrir o livro e desatar os selos, é aquele que conduzirá a história. Ele não apenas desvendará a história, mas ele conduzirá a história ao seu desfecho. Vocês estão entendendo? E aí o que acontece? O verso número 3 diz que, de todas aquelas criaturas que haviam ali no céu, nenhuma, sobre a terra, ninguém, debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele. Sabe o que significa? Que no céu não tem ninguém capaz de conhecer a história e conduzir a história e dar o desfecho para a história. Sobre a terra, o homem que se arroga de tantas coisas, que acha que é alguma coisa, não tem nem condições de conduzir a sua própria vida. Não tem nem domínio sobre o dia do amanhã. E essa pandemia está dizendo isso. Olha como nós estamos aqui na igreja, todos nós de máscara, porque você não tem controle sobre a sua vida. Você sabe se eu ou você vamos ser o próximo, se vamos ser internados num leito e vamos morrer? Você tem controle sobre o seu destino? Você tem controle sobre a sua história? Você sabe o que vai acontecer?
Você sabe o que acontecerá com a gente? Você consegue conduzir a sua vida e se livrar de fato e de verdade? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês nessa noite, meus amados irmãos? Na verdade, o que nós encontramos aqui é que tem um que consegue conduzir a história. Ele tem o poder, nós vamos encontrar isso. Mas o que é dito para nós aqui é que na terra não tem ninguém que consegue desvendar a história. A única coisa que o homem faz é estudar, decorar e aprender fatos sobre a história. Mas ele não consegue desvendar os mistérios da história, o rumo da história, como ela está caminhando, como vai haver o desfecho. O homem não tem controle nem sobre o seu próprio destino, vai ter controle sobre o livro que está na mão de Deus, escrito por dentro e por fora, sobre os seus 7 selos. Meus amados irmãos, preste atenção, o choro de João aqui no versículo de número 4, é o choro de todos nós. É o choro da incapacidade humana. É o choro de quem não consegue ter controle sobre o destino. De quem não consegue ter controle sobre a história e que tem medo. Porque ele acha que a história realmente é como os ateus dizem, os existencialistas. A vida não tem significado. Ou como os deístas dizem, que esse mundo foi criado por Deus, mas Deus o abandonou e entregou ele à sua própria sorte. E aí, cada um por si e Deus para ninguém, porque ele não se envolve com a história. Estão entendendo? Então é só cada um por si. Então o choro de João aqui é o choro daqueles que não entendem a sua própria vida, que não entendem o movimento da história, que não entendem os fatos, que não entendem os acontecimentos, não sabem para onde estão indo, não sabem por que vivem, não sabem de onde vêm, não sabem por que existem, não têm o entendimento da sua própria vida, muito menos da história. O que sabem é resultado de conhecimento de outros, de análise de outros, de estudo de outros, mas eles não sabem de uma fonte fidedigna, de alguém que pode dizer para ele assim: a história é essa aqui, o controle da história é esse aqui, o começo da história é esse aqui, o desenvolvimento da história é esse aqui, e o fim da história é esse aqui. Esse é o choro de João, porque de repente o anjo diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem? E aí não é achado ninguém no céu, não é achado ninguém na terra, não é achado ninguém debaixo da terra. Então não há anjo, não há querubim, não há serafim, não há homem sobre a face da terra, nem diabo, nem demônio, ninguém pode dar para nós de forma segura o entendimento da história. Quem pode trazer para nós o entendimento da história? Será que isso pode acontecer? O versículo número 4 diz assim: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos, a voz vem de dentro da igreja, preste atenção nisso, a voz virá sempre de dentro da igreja para dizer para você o caminho. Isso, para mim, me dá uma tranquilidade de estar aqui nessa noite pregando a palavra de Deus, porque eu sei que a voz de Deus, ela emana deste lugar aqui, não por causa da minha vida, mas por causa da sua palavra, o poder e a verdade que há nesse livro. Daqui emana, sai a verdade de Deus para a nossa vida. Então, não é um dos seres viventes, não é um serafim, não é um anjo, é um dos anciãos, é da igreja que a gente ouve a voz, é na igreja que nós encontramos o consolo. Para você que não tem mais prazer em congregar, para você que não tem mais prazer em estar na igreja, é nesse lugar aqui que você é consolado, é nesse lugar aqui que vem para a sua vida a voz poderosa de Deus através da sua palavra, para dar sentido à sua vida, para mostrar para você que tem um Deus controlando a história, para mostrar para você que tem um Deus que tem o controle de todas as coisas, que a sua vida não é fruto do acaso, mas é fruto de um propósito magnífico, glorioso, maravilhoso, redentivo de Deus.
Então ele é digno de ser adorado. No capítulo 4, a criação o adora. Agora ele vai ser adorado no capítulo 5 por causa da sua redenção. Você não encontra mais motivos? Olhe para o que está dito aqui. Um dos anciãos do meio da igreja diz: não chores. É do meio da igreja que vem o consolo para a nossa vida, o conforto e a esperança. Não chores. Sabe por quê? Porque tem alguém que é digno. É porque você só olhou para o céu como um todo, só numa visão panorâmica. Você olhou para a terra numa visão panorâmica e para debaixo da terra numa visão panorâmica. Mas olhe para o trono. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Sabe o que isso significa? A história está nas mãos do Cordeiro de Deus. Aleluia. A história está nas mãos de Cristo Jesus e o texto vai dizer isso para nós. Veja a sequência do texto que aqui diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, o quê? Um cordeiro, aleluia, como tendo sido morto. E ele foi, mas ele ressurgiu. Mas onde é que ele está? No meio do trono. Ele está no lugar de honra, ele está no lugar de autoridade, ele está no lugar de governo, ele está no lugar de julgamento, ele está no lugar da glória. E aí veja bem, ele tinha 7 chifres. Sabe por que ele tinha 7 chifres? Para mostrar para nós todo o seu poder, que ele é o Cordeiro de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo, ele é onipotente, a segunda pessoa da Trindade. Ele é onipotente, bem como 7 olhos, ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente. E que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Por ser enviado por toda a terra, ele é onipresente, ele está aqui e em qualquer igreja que estiver reunida nessa noite para adorá-lo. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Esse é o Rei dos Reis. Esse é o Senhor dos Senhores. E ele vem e toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. É o Cordeiro de Deus, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é aquele que esteve morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. É Jesus Cristo indo até o Pai, tomando o livro da mão direita do Pai, aleluia, e assumindo o controle da história. Aleluia. Sabe que tipo de conforto que isso deve trazer ao nosso coração? A sua vida não está aí ao léu, ao vento, não. A sua vida está escrita naquele livro. A sua vida é do Cordeiro. Ele foi morto, e sabe por que ele foi morto? Para redimir a sua e a minha vida. Ele foi morto para que nós tivéssemos salvação. Ele foi morto para que nós tivéssemos esperança. Ele foi morto para que nós soubéssemos que a história vai ter um fim. E Ele vai conduzi-la até Ele. Até esse fim para a sua glória. Para a glória do seu Pai, do seu Deus e Pai. Aleluia. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, aleluia. E quando ele toma o livro, quando ele toma o livro, sabedores aqueles seres celestiais, sabedores os 4 seres viventes, sabedores os 24 anciãos, do que significa ele tomar o livro, de que significa o choro de João, de que significa a voz do anjo. Quem vai poder tomar o livro e lhe desatar os selos? Quando o Cordeiro que foi morto, mas ressurgiu, toma o livro da mão direita do Pai, que está sentado no trono. Veja o que acontece: os 4 seres viventes, os 24 anciãos, o que eles fazem? Prostram-se diante do Cordeiro. Deixa eu dizer uma coisa, essa é a nossa posição de honra.
hoje, aqui, agora. A sua posição de honra não é achar que você é alguma coisa, de levantar o seu nariz, de levantar a sua fronte e querer afrontar a Deus, de querer questionar a Deus e discutir com Deus, ou confrontar a palavra de Deus. Sabe por que não? Porque esses seres aqui, diante do trono de Deus, quando o Cordeiro toma o livro, eles sabem que ele está assumindo o controle da história nas mãos, eles sabem que ele vai desatar os selos, que ele irá conduzir a história até o desfecho. Essas são as coisas que vão acontecer depois daquelas que são relatadas a respeito da igreja do Senhor Jesus. E aí o que acontece? Eles se prostram diante de Jesus Cristo, do Cordeiro. Agora preste atenção no que eles têm. Eles têm louvor a entoar diante de Deus. Porque primeiro eles têm o quê? Cada um deles uma harpa. Um instrumento musical. Na eternidade, você imagina que ele é para o quê? É para o louvor da glória do Cordeiro. Mas agora preste atenção numa parte importante para você que está aqui nessa noite. Para você que está acompanhando de casa. Preste atenção. E taças de ouro cheias de incenso. E o que é esse incenso? A palavra de Deus diz que são as orações dos santos. Mas não é aquelas orações que a gente faz dizendo: Deus, me ajuda, eu estou tanto precisando de uma coisa. Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor faça aquilo, eu preciso que o Senhor me abençoe, preciso que o Senhor cuide de mim, preciso que o Senhor abençoe meu casamento, preciso que o Senhor abençoe meu filho, minha filha, preciso que o Senhor abençoe isso. Isso tem nada a ver com essa oração. Porque ela está intimamente ligada àquilo que vai ser dito logo após, ao louvor que vai ser entoado. Preste atenção na música que vai ser cantada. E entoavam novo cântico dizendo: é essa oração que é apresentada diante de Deus no céu, no culto que acontece lá todos os dias. Preste atenção. A Bíblia está dizendo para nós aqui que esse culto na presença de Deus acontece diariamente, incessantemente. Deus é adorado na sua glória todos os dias, por esses seres angelicais. E eles entoam aqui um novo cântico dizendo, eles olham para ele e veem a sua dignidade. Porque quando ele se dirige à mão daquele que se assenta no trono, imediatamente aquele que se assenta no trono dá a ele o livro. Entrega o livro na mão dele, entrega a história na mão dele. E aí, todos esses seres, a representação da igreja, a representação da criação, os anjos no céu, entoam um novo cântico dizendo, preste atenção para você aprender sobre pelo que você deve orar prioritariamente sobre a face dessa terra, para que a sua oração participe da adoração que acontece no céu. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, preste atenção, e com o seu sangue, com o seu sacrifício, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Sabe o que significa? Que essas orações aqui, que são apresentadas diante de Deus, eu não posso entender de outra forma, a não ser que essas orações são orações para que o evangelho da graça de Deus, desse cordeiro que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos, que derramou seu sangue para comprar pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, para que ele seja conhecido, para que Deus levante mais trabalhadores para a sua seara, para que o evangelho chegue até os confins da terra, para que Deus levante recursos no meio da sua igreja, para que nós sejamos uma igreja missionária, com uma presença efetiva no campo, com as nossas contribuições, para que o evangelho chegue até a última extremidade dessa terra.
Por quê? Porque o cordeiro foi morto e com o sangue dele, ele comprou gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então a nossa oração que chega no céu é aquela oração que nós fazemos diante de Deus na expectativa de que a redenção alcance o perdido. Sabe por que muita gente não encontra significado para a vida? Porque não ora pela salvação de ninguém. Porque não ora por missionários. Você tem o hábito de orar por missionários? Orar por missionários dá sentido à sua vida. Porque você está orando por pessoas que estão em lugares para pregar o evangelho, para fazer Cristo Jesus, o cordeiro que foi morto, e com o seu sangue comprou gente de toda tribo, língua, povo e nação. Você tem orado para que as barreiras que se levantam contra a pregação do Evangelho de Cristo caiam e Cristo seja conhecido, mesmo nos lugares mais difíceis. Você agora também é um existencialista cristão, que está na igreja, que ouve a palavra, canta louvores, às vezes nem canta, e acha que a vida não tem significado. Está dentro da igreja, ouve a palavra de Deus, mas acha que não precisa mais de Deus, não precisa mais dessa comunhão, não precisa mais de algumas coisas. O que você imagina da sua própria vida? Preste atenção no que está escrito aqui. Preste atenção no que acontece no céu. E que tem uma participação da terra lá, oração dos santos. Agora, olhar para isso aqui, olhar para uma promessa também para nós. Nós oramos para isso, mas nós temos uma convicção, e de que, em parte, ela já acontece aqui e agora. Veja o que está escrito: e para o nosso Deus, constituíste esses remidos, essa igreja, no quê? Reino e sacerdotes. Significa que, como eu disse para vocês, os 24 anciãos, representando a totalidade da igreja, se assentam em tronos e reinam com Deus. Por quê? Porque eles foram constituídos um reino, mas nesse reino, eles não são simplesmente cidadãos, eles são regentes ou corregentes, eles reinam junto com Cristo, junto com Deus Pai. E eles são sacerdotes. Sabe o que significa? Isso também dá sentido à vida, porque entendemos que o sacerdote era aquele no Antigo Testamento, escolhido por Deus, para ser o mediador entre Deus e os homens, para apresentar os homens diante de Deus, para levar os homens diante de Deus, para oferecer o sacrifício em favor dos homens. E aí olhamos para Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que nós estudamos aqui em Hebreus, é o sumo sacerdote da nossa fé. O que nós enxergamos na pessoa de Jesus Cristo? Aquele que ofereceu a sua vida pela nossa vida, como um sacrifício de aroma suave e agradável a Deus. Ele deu a sua vida, ele não ofereceu um animal, ele não fez um sacrifício no altar qualquer, ele ofereceu a sua vida numa cruz, para redimir a nossa vida. Ele se deu, se entregou como sacrifício a Deus por nós. E nós que cremos nisso, fomos constituídos em sacerdotes, o que significa que você e eu somos responsáveis por apresentar os homens a Deus, seja na oração para aqueles que estão longe, mas especialmente apresentar Cristo para aqueles que estão próximos de nós. É por isso que muitos perderam o sentido da vida, não abrem a boca mais porque não encontram mais prazer no Cordeiro, não encontram mais prazer no Cristo que foi morto, mas que está em glória e com a história na mão. Veja o que acontece depois disso. Só para terminar,
A palavra do Senhor diz aqui, e reinarão sobre a terra. Já disse para vocês aqui, a minha teologia vai entrar em conflito com muitas coisas que foram ditas por aí, né? Que diz que nosso destino é o céu, mas a Bíblia não está dizendo que a gente vai reinar no céu, diz que a gente vai reinar na terra. E reinarão sobre a terra. Eu creio nisso. É por isso que haverá novos céus e nova terra. Eu creio nisso. Mas eles reinarão. Mas por isso que eu disse anteriormente que em parte já acontece agora. Sabe o que significa? Nós já reinamos com Ele agora. Se Ele tem a história nas mãos, e Ele é quem está desatando os selos, quem está governando a história? Ele. E quem governa junto com Ele? A igreja. Sabe qual que é o mal da igreja hoje? Está esperando um presidente, está esperando um governador, está esperando um prefeito, está esperando um deputado, seja federal ou estadual, está esperando um vereador, está esperando nas estruturas políticas, está esperando uma ONG ou um pessoal que se levante com boa vontade, para haver alguma mudança para nós, sobre a face dessa terra. São eles que estão com a história na mão? São eles que estão controlando a história? São eles que estão governando nessa hora no alto sublime trono? A igreja não precisa esperar nada disso. Sabe o que a igreja precisa fazer? Se posicionar como reino de Deus, aleluia, que nós somos o reino de Deus sobre a face dessa terra. Nós reinamos com Cristo aqui agora. A gente não depende dessas instâncias, volto a dizer, bato o meu peito para isso, porque aqui a gente não depende de R$1 de nenhuma instância, seja municipal, estadual ou federal. A gente depende só do Cordeiro, porque cremos que a nossa vida está nas mãos dEle, cremos que a história está na mão dEle, e que nós reinamos com Ele. A sua história está nas mãos de quem? A sua esperança está nas mãos de quem? A sua vida está onde? Nas mãos de quem? Está nas mãos do Cordeiro? Está seguro, porque numa mão ele te segura, na outra ele tem a história na mão. Aleluia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês nessa noite? Reinarão sobre a terra, é aqui agora. Giovanni teve uma iniciativa aí junto com o Fábio, essa semana. Nós já estamos com aquela iniciativa, se Deus quiser, nessa semana daremos andamento em mais para assistir os hospitais aí, as pessoas estão internadas e precisam. Mas o Giovanni, dando o seu trabalho, teve uma iniciativa de ajudar músicos que estão passando por situação difícil. Colocou no grupo da igreja para a gente dar uma geladeira para o cara lá, né? E graças a Deus, essa igreja aqui, Deus tem abençoado. A geladeira era R$400 e até agora já deu R$650, né? Deu a geladeira, comprou a geladeira, levou a geladeira lá e tem R$250 que vai reverter para fazer cesta básica, para ajudar algumas outras pessoas nesse contexto que estão precisando. Quem reina é a igreja. Nós não dependemos de conseguir cesta básica com o governo. Nós não dependemos de nenhuma estrutura social. Nós dependemos do poder desse Cristo ressurreto no meio dessa igreja para a gente glorificá-lo na vida. Nós somos aqueles que reinam com Ele. Está escrito, preste atenção, olhe para a palavra de Deus, reinarão sobre a terra, aqui e agora. A gente só precisa confiar nesse governo que Ele tem sobre todas as coisas, até porque a coisa termina aqui de forma apoteótica, glória a Deus. Como que ela termina? Preste atenção nisso, deixa o céu, esse ambiente divino, celestial, tocar o seu coração nessa noite. Não é possível você olhar para esse aqui, isso não inflamar a sua alma, não inflamar o seu coração. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, um canto em uníssono, não é isso que a gente fala? Uma voz de muitos anjos ao redor do trono, mas diz que era uma voz só, provavelmente um canto dessa natureza que eu disse para vocês. Dos seres viventes
e dos anciãos, cujo número, qual que é o número? De milhões, de milhões, de milhares, proclamando em grande voz ao Cordeiro. Eles se voltam para o Cordeiro e dizem: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. A mesma coisa que o Deus Pai recebe, o Deus Filho recebe aqui agora. Vocês estão entendendo? A mesma adoração, o mesmo culto, porque é um só Deus. Mas as pessoas estão bem divididas para nós nesses 2 capítulos aqui. E aí como termina? Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, dizendo: agora é o louvor, a grandeza do ser de Deus, aleluia. Agora que é o louvor ao Deus Pai, ao Deus Filho juntos, aleluia, aquele que está sentado no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro, Deus Filho, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio. Ele tem o domínio, pelos séculos dos séculos, aleluia. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E a igreja, representada pelos anciãos, prostraram-se e adoraram. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Espero que, olhando para esse texto, com toda a minha limitação, para poder falar sobre ele nessa noite, eu espero que nós tenhamos nesse pequeno passeio pela glória, pelo céu, a gente tenha podido perceber que o ambiente do céu, o ambiente da eternidade, é um cumprimento do propósito para o qual Deus criou todas as coisas, para a sua glória, para Ele, Deus, ser adorado, por causa da sua grandeza, por causa da sua dignidade, por causa da sua honra, por causa do seu poder, por causa da sua força, por causa do seu controle, do seu governo, do seu domínio. E eu quero, nessa noite, te perguntar, olhando para isso aqui, sua vida tem sido a vida de um adorador? O Senhor Jesus, respondendo para a mulher samaritana, muito preocupada ainda com a adoração em termos geográficos, pontuais, locais, estruturais, perguntou: é aqui no Monte Gerizim ou é lá em Jerusalém? Jesus diz: vem a hora que não é nem aqui nem lá. Os verdadeiros adoradores adorarão desse jeito aqui que você leu nessa noite, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Eles adorarão em espírito e em verdade, mas veja bem por quê. Porque eles sabem que aqueles a quem eles adoram têm o controle da história nas mãos. Ele tem todo o poder, Ele é soberano. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor, digno de todo o nosso encantamento, digno de que nós nos prostremos diante dEle e venhamos a render toda a nossa vida diante dEle para adorá-los. Semana passada eu disse para vocês as palavras, pensei em algumas palavras sobre adoração. A adoração começa com proskuneo, se render completamente a Deus. Continua com latreia, que são os atos. São aqueles que os sacerdotes tinham e o povo também, que Neemias trabalhou. Nós terminamos de estudar Neemias hoje pela manhã, na restauração do culto. São os atos de culto, latreia, e leiturgos, ou leiturgouton, que é a maneira como a igreja de Antioquia servia. Ou seja, é esse serviço sacerdotal da igreja.
esse reino e sacerdotes, aqueles que reinam, mas reinam como? Não pelo poder, mas reinam pelo serviço, por dar a vida, por servir, por amar, por se entregar, por se doar, para abençoar a vida do outro, para comunicar o Evangelho, para orar, para que a sua oração seja apresentada no céu como incenso, no culto, que é digno de receber o Deus Pai e o Deus Filho, aleluia. Estão entendendo? Meus amados irmãos, pare nessa noite e pense. Talvez, nesse tour dessa noite, a sua vida pode ser transformada, sua vida de adoração ao Cordeiro e ao seu Pai, a sua vida pode ser transformada de fato e de verdade, porque se não é esse ambiente que você quer para você, está perdendo o seu tempo na igreja, pode pegar a sua malinha e ir embora, porque esse é o ambiente da eternidade, esse é o ambiente da glória. Você sabe que eu não tem problema em dizer isso. Pode pegar suas trouxas e ir embora. A igreja não é lugar para você, porque a igreja é um lugar de adoração, é um lugar de culto, aquele que vive e reina para todo sempre. Não tem problema viver pelos seus devaneios, pelos seus desejos insensatos, pelos seus sonhos de realização humana. Não tem problema. Vá viver a sua vida, porque vivendo dentro da igreja, sabendo disso tudo, e não se rendendo a isso, você não vive nem com o pé aqui, nem com o pé lá. Coloque os 2 pés lá logo. Coloque os 2 pés lá logo, porque você não desfruta nem aqui nem lá, mas se você quer ficar aqui, esse é o ambiente do céu, é um ambiente onde não tem espaço para glória humana, para reconhecimento humano, não tem lugar para milindre, porque nós não servimos para ser reconhecidos, nós servimos para glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Nós não servimos para ser famosos, nós não servimos para nos tornar celebridades, nós servimos para que Cristo Jesus seja glorificado, seja conhecido, seja a redenção de muitas pessoas ainda sobre a face dessa terra. Tome uma atitude, tome uma resolução séria e sincera na vida, porque para mim, um texto como esse, mesmo passado de forma muito frágil, eu considero assim, não posso deixar de considerar assim nessa noite, mas ele tem uma mensagem profunda a comunicar à nossa vida, para dizer para nós precisamos tomar uma atitude em relação a Deus. E veja que isso aconteceu na história. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, vai após ele, vai atrás dele, segue ele. Não é esse o desafio de Elias? Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, vai atrás dele. Coloque os seus 2 pés onde você quiser. Mas hoje aqui, a palavra de Deus nos chama à adoração, a nos rendermos, a nos entregarmos. A você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, entenda a sua palavra. Eu quero entregar meu caminho aqui para o Senhor. Ó. Escreve. Quero entregar como muitos já fizeram. Quero entregar minha vida aqui para o Senhor como uma página em branco. Escreve a história dela. É pegar uma folha e dizer: Senhor, aqui, ó, a minha vida é tua, o Senhor comprou ela, o Senhor pagou o preço por ela. Então escreve a história dela, porque a história da vida está nas suas mãos. O controle da história está nas tuas mãos. Então, escreve a minha parte dessa história, o Senhor mesmo. Estão entendendo? Só que para isso é preciso ter uma atitude. Vamos orar nessa noite? Vamos orar? Fábio, vem para cá, os irmãos do louvor, vem para cá.
Nós vamos orar. Depois vamos cantar. O ambiente do céu é um ambiente de louvor. Vocês viram quantos cânticos